Turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Acredito que esteja tudo bem. Vamos aqui para a disciplina de português. Vocês vão abrir o livro de vocês nas páginas 45, onde nós vamos falar sobre palavras terminadas em izar com C, com Z, e izar com S, som de Z, tá? Não é içar, é izar. Está entre duas vogais, o S é com som de Z. Então, nós temos aqui algumas palavras: revisão, revisar, útil e utilizar. Aí, letra A, preencha o quadro a seguir com as palavras acima, tá? Palavras primitivas, palavras derivadas. O que são palavras primitivas? São aquelas palavras que eu gosto de dizer, são as palavras iniciais, são as palavras originais, de onde tudo começou. Então, nós temos aqui, revisão. Revisão é uma palavra primitiva. Qual palavra pode ter também a revisão? A palavra revisão. Que outras palavras eu posso originar de revisão? Aí tem aqui, gente, revisar. Revisar é uma palavra derivada de revisão. Nós temos aqui útil. Útil também é uma palavra primitiva. Útil, tá? Utilizar vem da palavra útil, tá? Útil primitiva, a palavra original, de onde começou, e a palavra derivada, que saiu de útil, tá? Útil, utilizar. Utilizar vem de útil, tá bom? Agora, continuando aqui, vocês continuam acompanhando, a letra B assinale a classificação das palavras revisar e utilizar. Essas duas palavras, crianças, são substantivos? São verbos ou são adjetivos? São verbos, né, turma? Por quê? Por que são verbos? São palavras terminadas em ar. Primeira conjugação, né? Revisar, utilizar, tá? Então, são o quê? São verbos, tá? Letra C. Pronuncie as palavras revisar e utilizar e indique a semelhança entre elas. Então, quando a gente pronuncia revisar, utilizar, a gente percebe que tem o mesmo som, a mesma pronúncia, né? E também as duas terminações, zar com S, izar com S, izar com C, as terminações, elas são um pouquinho diferentes, que muda o S e o Z, mas a pronúncia é o mesmo. D. Na escrita, qual é a diferença entre as terminações das palavras revisar com S e revisar com Z? Qual é a diferença? Revisar, gente, é com S e utilizar é com C, tá? Então, a escrita que muda são as letras S e Z, tá bom? Então, até aqui tá bem fácil. Então, vamos continuar, A terminação izar com S é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam S na última sílaba. Veja, pesquisa, aí de pesquisa se tornou verbo derivado pesquisar. Gente, só a palavra pesquisa, ela é um substantivo, não é um verbo, tá? Pesquisa é um substantivo, certo? E a palavra derivada de pesquisa é pesquisar. Então, pesquisar terminou com o quê? Izar, izar com S, tá? E o ar no final, né? Então, se tornou um verbo derivado. Antes era substantivo, se tornou um verbo derivado. De pesquisa sai pesquisar, é um verbo, tá? Eu pesquiso, tu pesquisa, enfim. A terminação izar com Z, só um momento, só reforçar aqui, que talvez possam ter dúvida. Professora, mas por que é um substantivo, tá? Izar com S é empregado em verbos que derivam de palavras que apresentam S na última sílaba. Então, nós temos aqui, pesquisa, esse izar é com S, tá? Pesquisa, então se torna um substantivo. Então, se no final
termina com S, então pesquisar vai ser com S. Por quê? No primitivo tem S. Se aqui tem S, no verbo derivado também vai ser com S, tá? Vai ser com S. Então, todas as vezes que vocês verem os derivados em que a palavra tem S, pode contar que o verbo derivado também vai ser com S, isar com S, ok? Então, continuando aqui, ó, a terminação isar com Z é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam letras diferentes de S na última sílaba. Veja, olha aqui, ó, nós temos suave, turma. Suave não é substantivo, suave é um adjetivo, é a qualidade do substantivo. É como se eu pudesse dizer assim, ó, a pesquisa foi suave. O que foi suave? A pesquisa. Quer dizer que a professora não passou uma pesquisa tão extensa, passou uma pesquisa suave, tranquila, fácil de entendimento. Então, pesquisa vai ser meu substantivo e suave vai ser o adjetivo de quem? Da palavra pesquisa, tá? Então, no final da palavra suave tem um V, VE, ou seja, uma letras diferentes de S, tá? Suave. Aí de suave, o verbo derivado suavizar vai ser com Z. Vamos entender por que vai ser com Z. Porque no final da palavra suave tem uma letra diferente de S, tá? Não é um S que tem aqui. Se tivesse um S, aí sim seria com isar com S. Mas aqui, turma, é uma letra diferente de S. Então, suave não terminou com S, terminou com uma outra letra diferente. Então, suavizar vai ser com Z. Tá bom? O verbo derivado isar com Z. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado entendido. Aí vocês têm aqui algumas atividades. Leia as palavras. A seguir, escreva o verbo derivado de cada uma delas. Veja o exemplo. Total. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ajeitar aqui mais a câmera. Ó, total, totalizar. Por que totalizar é um verbo derivado? Porque no final da palavra total tem algum S? Não. Se não tem S, então totalizar vai ser com Z. Isar com Z. Nós temos aqui, ó, liso. Um verbo derivado de liso. Alisar. Alisar. Por que alisar é com S? Porque na palavra liso tem um S bem aqui, ó, na última sílaba. Se tem um S, então o verbo derivado vai ser isar com S. E assim sucessivamente. Se a palavra primitiva tem S, eu vou colocar isar com S. Se a palavra primitiva não tem S, eu vou colocar isar com Z. Tá bom? Então, aqui, ó. Segunda questão, localize no diagrama os verbos derivados das palavras abaixo. Atual, você vai procurar atualizar. Visual, você vai procurar visualizar. Concreto, você vai procurar concretizar. Análise, você vai procurar analisar. Esteja atento ao final das sílabas dessas palavras para saber se vai ser isar com S ou isar com Z. Tá entendido? E nós temos aqui outra questão. Ligue as palavras, está bem fácil. Agora escreva os verbos derivados das palavras acima, tá? Economia, no verbo derivado, economizar, indústria, industrializar, e assim vai, tá? B, cite frases com as palavras que você descobriu na atividade anterior. Então, essas palavras que vocês vão descobrir, vocês vão fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases com as palavras que você descobriu. Tá bom? Até aqui. Deus abençoe vocês e até a próxima.